Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Zulu, Inheu, Kardec, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma quinta-feira, fazendo mais uma live, né? Retomando novamente os nossos encontros espirituais. Aproveito para deixar o pessoal aí para dar um like na live. Se vocês gostarem da palestra do pastor, que hoje é um pastor que vai fazer a palestra para nós aqui, que vocês passem para os amigos de vocês, clica lá no sininho e faz tudo aquilo que é da mídia, de todo mundo, que eu não sei muito lidar com esse negócio. E nós aproveitamos trazer o pastor hoje aqui, que ele já tem vindo várias vezes, e depois da Covid, acho que é a primeira vez, né, pastor? Primeira vez. Depois da Covid, é a primeira vez que o pastor está vindo aqui, mas ele já esteve aqui várias vezes anteriormente. E eu gostaria só de dar um esclarecimento. Por quê? Algumas vezes que o pastor veio, algumas pessoas, porque se eu quisesse ouvir o pastor falar, eu ia numa igreja evangélica, né? E a nossa proposta aqui não é nem o questionamento do evangélico ou de outras religiões, né? A proposta, na verdade, como nós somos um grupo universalista, é que todas as pessoas que têm princípios, né, espirituais, sejam eles da ordem que for, é que elas possam vir aqui falar, passar seu conhecimento, desde que sempre tenha sido como o pastor sempre fez, ele veio aqui, nunca ele desabonou nada do que nós fazemos, do que nós praticamos aqui, né, do que nós temos nas nossas reuniões. Então, ele sempre respeitou. E esse é o propósito nosso, que pessoas que são de outras, como nós temos ideia de trazer pessoas de outras religiões, aí, pessoal da messiânica, pessoal católico, se tiver alguém aí que conhece bem o padre, convido o padre para vir aqui, né, para fazer uma pregação, desde que não seja para a gente gerar polêmica entre as pessoas, ou gerar conflito, coisa parecida, né? Então, o nosso intuito não é nem converter as pessoas em evangélico, né? Nem fazer nenhuma apologia religiosa. A proposta nossa é unicamente que todos nós, como disse o pastor agora há pouco, que diz a Bíblia, né? Ir de pregar o evangelho, né, por toda a terra, para todas as pessoas. Então ele vem para falar do evangelho da forma que ele entende, né? Nós também usamos e falamos do evangelho do jeito que nós entendemos, né? E não há nenhum conflito nisso. A gente consegue, né? Eu uso um termo que eu gosto muito da espiritualidade, que eles falam muito isso, né? Os espíritos de níveis elevados, eles têm pontos de vista diferentes, né? Vamos pensar, vou usar bem grotesco. O anjo Gabriel é de um jeito, Miguel é de outro jeito e Jesus é de outro jeito, né? Eles não são iguais, são diferentes. Então, a espiritualidade, os espíritos superiores também, eles têm pontos de vista, mas o que eles fazem? Eles se comungam naquilo que a ideologia deles é semelhante e se respeitam nas diferenças. Então, quando a gente traz pessoas de outro segmento religioso, é nesse sentido. A gente comunga naquilo que a gente concorda e se respeita na diferença de cada um. E a vida que segue, né? Não estamos aqui para provar nada para ninguém. Então, essa é a proposta nossa de estar trazendo tanto ele, o pastor, né? Como provavelmente virão pessoas de outras crenças que virão aqui passar o evangelho da forma que se for budista, porque a gente sabe que não existe religião, na verdade, né? O cristianismo é uma religião que os homens falaram do Cristo. O budismo, o pessoal fala do Buda, né? O Islã e lá tantos outros lá atrás falam dos avatares que vieram. Então, eu vou deixar agora aqui o pastor Gabriel, né, à vontade, para ele poder passar para nós como que é, a palavra do dia, né, pastor? Palavra do dia, né? Glória a Deus. Só quero ler o texto aqui, para não ficar fora da Bíblia, que se encontra em Êxodo. Êxodo capítulo 16. A palavra diz assim: Deus manda o maná. E eu gostaria de colocar uma música aqui, né? Porque faz bem para o espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite a todos que estão me vendo na casa, boa noite a todos que estão aqui. Que Deus abençoe a todos nessa noite. Novamente é um prazer aceitar o convite do nosso amigo Milani aqui, para estar aqui.
este lugar, trazendo uma palavra de Deus. Porque Deus sempre fala comigo que Deus não é Deus de confusão, mas Ele é um Deus de união. Deus só vem para somar, nunca veio para dividir. Quem divide é o povo, que questiona um, o outro, diz que aquele é aquele, aquele é aquele. Que ele está certo, se está errado. Não. Até Jesus, quando Pilatos chegou, Jesus chegou diante de Pilatos, e Pilatos falou assim, fala a verdade, qual é a verdade? E Jesus falou assim, a tua verdade talvez não seja a minha verdade, e a minha verdade não seja a tua verdade. Você pensa de um modo, eu penso do outro. Então a sua verdade talvez não seja a minha talvez não seja a sua. Está entendendo? Às vezes nem vence a verdade, né? Vence o argumento. Quem tem mais argumento, vence. Acaba a verdade perdendo. Entendeu? Então nessa noite que o Senhor me trouxe aqui, a falar sobre deserto. O Senhor falou uma palavra assim, que ainda há conforto em meio ao deserto. E você fala para mim, como vai haver conforto em meio ao deserto, um lugar que tem um sol forte, e a noite é muito frio, e um lugar onde não dá fruto, não tem o que comer? Mas a palavra diz que quando Moisés saiu do Egito liderando um povo no deserto, o Senhor falou assim, entra no deserto. E a palavra diz que Moisés entrou no deserto juntamente com uma grande multidão. Mas aquela multidão não estava levando comida, não estava levando roupa, não estava levando nada. Água? Não estava levando nada. Mas entrou no deserto juntamente com Moisés, por quê? Porque eles acreditavam no Deus que estava com Moisés. E a palavra diz que Moisés entrou juntamente com o povo no deserto. E eu estou falando nessa noite que Deus falou assim, fala que no meio do deserto há conforto. Muitas pessoas estão passando o deserto do problema, o deserto da enfermidade, o deserto do apontamento, o deserto da depressão. Eu não sei qual é o teu deserto, mas Deus sabe qual é o teu deserto nessa noite. E a palavra diz que Moisés estava com o povo no meio do deserto, e ali estava muito sol, mas a palavra diz que Deus mandou uma coluna de nuvem para fazer sombra para o povo. Então estava começando a acontecer conforto no deserto, porque o sol já não estava mais queimando o povo, porque havia uma coluna de nuvem. Estava acontecendo conforto em meio ao deserto. Até para quem está em casa, né, pastor? Glória a Deus. E quando chegou a noite, o deserto é um frio de matar. É um frio que ninguém aguenta a noite no deserto. Mas a palavra de Deus diz assim, que à noite Deus mandou uma coluna de fogo para clarear o povo e também para aquecer aquela multidão, para eles não perecer em meio ao frio. Então você que está na tua casa, que está me vendo nessa noite, você pode estar pensando assim, como pode haver conforto no deserto? Pode haver sim, conforto em meio ao deserto, de problemas que você está enfrentando na tua casa, talvez pela tua família. Mas eu quero dizer nessa noite o que aconteceu. À noite desceu uma coluna de fogo para aquecer o povo. Mas quando amanheceu, o povo tinha fome em meio ao deserto. Imagine você com fome no meio do deserto, olha de um lado, olha para o outro lado e não vê o que comer. E fala, Moisés, nós estamos com fome. E a palavra de Deus diz assim, que começou a cair maná do céu, que é o pão, para alimentar o povo. Então eu quero dizer que começou a acontecer conforto em meio ao deserto. Estava acontecendo conforto em meio ao deserto. E a palavra do Senhor diz assim, que o povo começou a comer do maná, começou a se saciar pelo maná. Muitas pessoas têm chorado.
Eu não sei o que cada um nessa noite veio buscar nesse lugar. Eu não sei. O que te trouxe aqui quando você passou por aquela porta e disse assim: eu preciso de algo. Mas você, dentro de você, nem sabe o que você quer. Nem sabe o que você quer. Mas Deus manda falar para você nessa noite que a presença dele te basta. Não precisa nada mais do que a presença de Deus para você passar nesse deserto de problema, de aflição, de dor. Mas eu quero dizer nessa noite o que aconteceu. Estava chegando o momento do almoço e aquele povo queria comer o quê? Eles queriam comer carne ao meio ao deserto. Como achar carne no deserto? E a palavra do Senhor diz assim, que Deus mandou uma nuvem de ave, e aquelas aves começaram a cair, e eles começaram a pegar aquelas aves, então estava tendo carne no deserto. Deus estava suprindo o povo em meio ao deserto, então havia conforto em meio ao deserto, estava acontecendo conforto em meio ao deserto. Então o Senhor quer dizer para vocês que estão aqui, você que está na tua casa, muitas vezes você está num deserto do problema, no deserto do levante, está se levantando tantas coisas na tua casa que você fala assim: eu não estou entendendo o que está acontecendo, é tanto problema, pai não entende filho, filho não entende pai, a mulher não entende mais o marido não entende mais a mulher, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. O Senhor manda dizer que existe um tempo determinado por Deus, nada é para sempre. Começa o momento da dor, o momento que você começa a sentir uma dor, que você fala: eu não vou aguentar mais. Mas daqui a pouco você está no meio da dor, que é mais difícil ainda, porque quando você está no meio do problema, no meio da situação que se levanta, é o momento que você fala assim: eu vou voltar para trás. Sabe por que você fala: eu vou voltar para trás? Porque voltar para trás, você já conhece por onde você passou. Mas andar para frente, você não sabe o que te espera. Mas o Senhor manda dizer nessa noite que é melhor andar para frente. Porque Deus, Ele age em meio ao mistério. O povo estava ali no deserto. Muitos sentiam saudade do Egito, porque lá tinha comida. Muitos queriam voltar para trás, vão voltar para trás, porque no Egito pelo menos vai ter comida, vai ter uma sepultura, para quando nós morrer, nós ser enterrados numa sepultura. Olha o que eles estavam pensando. Eles não queriam entender o mistério de Deus lá na frente. Não queria. Deus já tinha dado uma coluna por causa do sol, tinha dado uma coluna de fogo por causa do frio à noite, já tinha dado pão, já tinha dado carne. E assim mesmo eles questionavam Deus em meio ao deserto. Mas a palavra do Senhor diz assim, que eles sentiram sede. Como é difícil achar água em meio ao deserto. É deserto, a palavra diz assim, é deserto. Como você vai achar água em meio ao deserto? Eu quero dizer para você como você vai achar água no meio desse deserto que você está passando nessa noite. Quando Moisés entrou no deserto, porque Deus mandou, e Deus mandou Moisés, entra no deserto, mas Deus entrou juntamente com Moisés no deserto. E sabe por que esse deserto é tão difícil na tua vida? Na tua vida, na nossa vida. É um deserto que você fala, eu não vou aguentar mais. Eu não vou aguentar mais. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós entramos sozinho no deserto. Quando você se encontra no deserto, sozinho, é o momento que você fala, eu não aguento mais esse deserto. Eu não aguento mais esse deserto.
Mas quando você está no deserto com Deus, começa a acontecer conforto em meio a esse deserto. E a palavra do Senhor diz assim, que Deus falou, bata, toca na pedra, Moisés. E a palavra do Senhor diz que Moisés bateu 2 vezes na rocha. E houve, fluiu água. Como pode fluir água de uma rocha? Mas fluiu. Porque Deus estava com Moisés. Quando Deus está comigo, está com você, você pode passar por todos os desertos da vida, problemas, apontamento, talvez perca de um doente querido, perca. A perca, ela dói muito, ela mexe muito com a gente. A perca, às vezes, ela desestabiliza você. Você não sabe mais o que fazer. Se você vai para frente, você volta para trás, ou você chora naquele mesmo lugar. Hoje, quando eu estava lá no condomínio, lá numa construção, eu estava ali sentado sozinho na casa, e como eu perdi minha mãe faz 2 meses, e eu tinha acabado de almoçar sozinho ali sentado, veio aquela dor da perca. A dor da perca, ela dói muito. Se você não souber controlar a dor da perca naquele momento, você entra em desespero. Dá vontade de você sair correndo, porque muitos se matam, porque não aguentam o momento, ali aquele momento da perca, não aguenta. Mas o Senhor manda dizer, chama Ele nesse deserto. Chama Ele. Não fica sozinho nesse deserto que você não aguenta. Eu pensei que não ia aguentar, eu falei, eu não vou aguentar. Mas eu chamei o Senhor, fica comigo, Senhor. Eu perdi a minha mãe, fica comigo, fica. Mas quando eu estava lá para fazer o funeral dela, que era o momento que a pastora Dulce passou, falou, pastor, fala aí, vou fazer o funeral de sua mãe. E eu falei assim, primeiramente eu tenho que agradecer a Deus por tudo. Eu agradeço a Deus por tudo. Eu agradeço a Deus por ter deixado essa mulher viver comigo. Eu tenho tido o privilégio de conviver com essa mulher durante 51 anos. Ela cuidou de mim, cuidou dos meus irmãos. Nunca olhou para os meus defeitos. Se ela olhou, ela nunca falou. Mas sempre olhou para as minhas qualidades. Então você tem que agradecer a Deus em todos os momentos da tua vida. É difícil? É difícil. Mas você tem que agradecer a Deus no meio do deserto. É no meio do deserto que você tem que agradecer a Deus. E a palavra de Deus diz assim, que o povo continuou seguindo. E eles deram de frente com o mar. Como vai atravessar o mar andando? Mas a palavra do Senhor diz assim, que Deus falou, Moisés, levanta a vara. E Moisés levantou a vara, que é algo insignificante, um pedaço de madeira. Quando fala vara, é porque é uma peça única. Vara, ela não se dá em uma árvore. Vara, ela não é ligada em uma árvore. Vara é sozinho. Pega uma vara. Pega esta vara. Levanta. Peça única. Você, eu. Nós somos peça única. Nós somos únicos. Não existe pessoa igual você no mundo inteiro. No mundo inteiro, onde você passar a tua digital, ela vai ser única. A marca é sua, marca registrada. João passou por aqui, por causa da sua digital. E eu quero dizer que Deus, Ele é único. Deus, Ele é único. É o único Deus que marca a tua vida, marca a minha vida, marca a nossa vida. E a palavra do Senhor diz assim, que quando Moisés levantou a vara, o mar se abriu. E secou. O povo não passou no meio do barro. Não, o povo passou em terra firme. Então havia conforto no deserto.
Um povo que estava passando no meio de um mar, mas em terra seca. Porque Deus é um Deus que no meio da maior situação que você fala, eu não vou aguentar mais, Deus é um Deus que Ele entra com a providência e Ele te dá conforto. Na maior situação que você fala, eu não aguento mais, Deus fala, eu vou trazer conforto em meu deserto. Esse deserto que você está enfrentando, esse deserto que Moisés enfrentou com o povo, aconteceu conforto no meio do deserto. Amém? Amém. Vamos orar. Por que vamos orar? Pessoas que estão na casa, que estão me vendo. Existe uma mulher aí que ela está com câncer no seio. E esse câncer que você adquiriu, essa enfermidade que você adquiriu ao decorrer do tempo, te trouxe muita dor. Por quê? Porque as mulheres, elas são vaidosas nessa área. São vaidosas. E quando essa enfermidade atinge um órgão, que é um órgão que é uma vaidade da mulher, dói muito. Mas o Senhor manda dizer para você na tua casa que está me vendo, o Senhor Ele vai entrar com a providência. O Senhor manda dizer, Ele vai arrancar com a mão. E muitos que têm questionado que Deus não existe, Deus manda falar. E quando você chegou diante do teu médico, o médico disse, não tem cura mais. É daí, vai se alastrar pelo corpo. Mas o Senhor manda dizer, o que o inimigo planta, Deus Ele arranca. O Senhor manda dizer, que vai marcar a tua vida, mulher. Deus vai arrancar o que o inimigo plantou. E você vai ver quem é Deus na tua vida, no meio dos teus. E um dia você vai vir neste lugar aqui e vai falar, eu era aquela mulher. De Oriande, iria Maçoricanos. Eu era aquela mulher que estava em prantos, mas Deus usou um servo dele para falar comigo. E daquele dia em diante, o caroço foi arrancado. Por quê? Porque ele sumiu. Deus manda dizer, não temas, não temas, não temas, não temas. Esse deserto que você está passando, que as pessoas que deveriam estar do teu lado te abandonaram nesse momento difícil, Deus manda dizer, Ele nunca te abandonou em meio a esse deserto. Nunca, nunca. Sinta a presença de Deus agora. Vamos orar. Gostaria se todos aqui se colocassem em pé, em reverência à presença de Deus. Pense naquilo que você quer que Deus mude na tua vida. Senhor meu Deus, nesta noite, ó Pai, como profeta teu, Senhor, Tu me colocou neste lugar para trazer uma profecia sobre o povo, ó Pai. Que no deserto há conforto, porque o Senhor é o conforto em meio ao deserto. Senhor meu Deus, toca, Senhor, em cada pessoa que está aqui neste lugar, ó Pai, desde as plantas dos pés até a cabeça. Senhor meu Deus, se tiver alguém enfermo, que seja curado em nome de Jesus. Senhor meu Deus, a cada um que está me vendo na casa, a cada um que está me vendo, começa a sentir a presença de Deus na tua casa. Mulher, este câncer, Deus manda dizer que de hoje em diante, ele sumiu, de Oriandalas, como ele apareceu, ele vai sumir, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, se tiver alguém enfermo que está me vendo,
através da internet, ó Pai, nesse momento, que venha receber cura, que venha receber libertação, porque toca, Senhor, toca, que eles venham sentir a Tua presença grandemente, em nome de Jesus, e cada um que está me vendo, possa sentir o abraço do Espírito Santo nessa noite, te abraçando, te consolando, tirando toda a tristeza, toda a angústia. Sinta a alegria do toque de Deus na tua vida. Amém e amém. Amém. Amém? Amém. Eu agradeço a todos por essa rica oportunidade. E as palmas louvam ao Senhor, né? Vamos lá. Glória a Deus. Muito obrigado, Milani, por mais uma oportunidade. Pastor. Muito obrigado. Só queria complementar o que o pastor falou aí. Quando Moisés foi ao deserto, estava nada mais, nada menos do que 600 mil pessoas, né? 600 mil pessoas. Mais de 600 mil pessoas. E lembrar que naquele tempo as mulheres não eram contadas, né? Então provavelmente era mais de 600 mil homens. Então se imagina, né? Aonde, né? Quanta gente vai beber água? 40 anos comendo, bebendo, lidando com o frio, com a sede. 40 anos esse povo ficou comendo e bebendo no deserto, gente. Nós aqui na terra produtiva, com água perto, faltou água na torneira, meia hora, já dá desespero, já começa a xingar o prefeito, o pessoal que cuida da água, né? Já não dá para tomar banho, já fica aquela... Né? Então a fé, gente, eu acho que o pastor trouxe muito bem esse tema, né? E as horas que vocês tiverem dificuldade, eu acho que vocês acharam que vocês estão com um problema insolúvel na vida, lembre a coragem de Moisés sair com 600 mil pessoas num deserto, e banheiro, e comida, e cama, alimentação, saúde, remédio. Não tinha, na época não tinha ainda, né, Novalgina, essas coisas, né, pastor? Não. Não tinha injeção ainda, né? Não tinha antidepressivo, Não. né? Então vocês veem que essas pessoas ficaram 40 anos, gente, caminhando, bebendo e comendo todos os dias. Então eu acho que a hora que a gente tiver com dificuldade, lembrar dessa parábola que o pastor trouxe muito bem colocada, e a gente saber que nós já estamos no paraíso, né? Uma boa noite a todos, muita paz. Amém, amém e amém.